com mais um episódio de Reconversa num dia glorioso, por muitos motivos. Voltamos bem, né? Depois da nossa pausa. Dia glorioso, porque nós voltamos com a voz tonitruante de Reinaldo Azevedo, cujas cordas vocais soam e ressoam como as cordas de um Stradivarius a partir de hoje. Você faz com a corda meio arrebentada. Mas... E para receber essa lenda viva do jornalismo. Esse homem que trabalhou em todos os grandes veículos de imprensa, da imprensa escrita e televisada desse país, nos jornais, nas revistas, nas TVs. Foi secretário de imprensa do primeiro governo do presidente Lula, do carinhosamente chamado Lula 1. Lula 1, exatamente. Um homem que aprendeu português com 5 anos de idade, ou 6 anos de idade, ou 7 anos de idade, escrevendo, e se tornou uma das penas mais finas do jornalismo brasileiro. Ricardo Couto, que alegria te ter aqui. Muito obrigado pela tua confiança, teu carinho de estar aqui conosco no Reconversa. Muito obrigado pelo convite, Reinaldo, Valfrido. Depois dessas palavras dele, a gente fica até meio sem graça, né? Não tem como. Mas é melhor que falem bem do que mal da gente. Exato. Tendo de falar alguma coisa, que fale bem. Que fale bem. E eu também, uma alegria, porque hoje estamos no UOL juntos, né? São colegas. Meu colega no UOL. Ô, Valfridão, eu vou usar aqui... Manda brasa. Não, gasta essa voz, pô. Pois é, ainda tá meio ruimzinho. Ô, Couto, você foi o secretário de imprensa do chamado Lula 1, né? Agora você Lula 1, Lula 2, carinhosamente chamado de Lula 1. E vai ter Lula 4. Pelo visto vai. Pelo visto indica que sim. Corremos esse risco. Tá vendo como ele fala de mim? É malvado. Você estruturou ali a primeira política de comunicação do Lula num momento, enfim, importantíssimo, porque havia grande expectativa. Afinal, vai ser o quê? Né? O Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Como é que é? Vamos todos mudar do Brasil. Vamos 500 embora. mil empresários. 500 mil empresários. Eu fiz as contas, acho que nem tinha tantos assim. Né? Vamos embora e tal. E estruturou-se a primeira política de comunicação. Houve surpresas ali nos mercados. Eu lembro, o PT atacou muito o superávit primário, veio o Palocci e elevou o superávit primário. Né? Então, também criou algumas facilidades para uma estratégia de comunicação. E hoje nós temos um governo, eu acho que tem, a avaliação minha, tem uma qualidade superior à avaliação que ele tem, acho até bastante superior. Mas claudicou durante 2 anos uma política de comunicação. Você acha que começou a acertar? A direita começou a tomar na cabeça faz uns 5, 6 meses aí. Ela está tomando pancada, inclusive nas redes sociais. Está começando a acertar ou ainda não? Com certeza, com certeza. Uma coisa, lembrando do primeiro governo e desse, o seguinte, eu cuidava da área de imprensa, relações com a imprensa, né? Publicidade e tal, era o Luiz Buchiquem, que era o chefe da SECOM. Mas eu tive uma vantagem... Sempre tem um trotskista em posições importantes. É bom que sempre tem. Ali tinha 2, tinha o Palocci também. Tinha o Palocci também, exatamente. Mas aí acontece o seguinte, o único cara profissional mesmo dessa área de marketing, comunicação e tal, não era eu, era o Duda Mendonça, que era um gênio. Pode falar o que quiser dele, mas olha, um cara brilhante, né? E isso que, quando a gente tinha reunião da comunicação com o Lula, porque também naquela época tinha problema pra caramba e tal, aí o Lula chamava a turma da comunicação, ele olhava assim e falou, cadê o Duda Mendonça? E tinha um pessoal lá que não gostava do Duda, né? Porque ele era bem espaçoso, né? Eu falei, então não precisa fazer reunião sem o Duda aqui, que adianta, vocês não entendem porra nenhuma disso aí. No fundo, sabe quem era o chefe da comunicação? Era o próprio Lula. Ele é um baita comunicador. Sim. Às vezes exagera, né? Mas, enfim, é um grande comunicador. E hoje ele consertou o grande erro do governo dele, que era a SECOM, né? Que agora é tudo uma pessoa só que cuida, né? Que é o Sidônio Palmeira. Que é o Sidônio Palmeira, né? E aí mudou tudo, né? Você vê como é que são as coisas na vida. O Lula, 2 meses atrás, ninguém dava nada por ele, né? Aqueles Ciro Nogueira da vida já estavam falando que o governo acabou, não vão ganhar e tal. É que o Sidônio vinha fazendo um trabalho já nas redes sociais desde que ele chegou, né?
teve que fazer uma licitação que ficou do ministro anterior, que Isso. nunca chegou a ser feita e tal. E isso, além de vários fatos políticos favoráveis para o Lula, é um cara de muita sorte, né? Impressionante. E principalmente nos momentos mais difíceis, essa sorte aparece. Então se juntaram várias coisas. O Sidônio, um profissional de comunicação no comando, com carta branca, né? Muito bom. E todas as besteiras que a direita foi fazendo uma atrás da outra, né? E com a ajuda do nosso camarada Donald Trump, né? O Lula deu uma renascida, né? Uma revigorada. Ele até, o jeito físico dele tá empolgado. Precisa tomar cuidado para não subir no salto, que isso é perigoso, né? Que também é um perigo. Mas não há dúvida nenhuma de que a comunicação tem um papel muito importante, né, nessa recuperação do Lula nas pesquisas, e não só nas pesquisas, até na atitude dele política diante do Congresso, diante do Trump. É impressionante. O Lula é um fenômeno que precisa ser estudado. Parece que ele resolveu comprar algumas brigas que ele não vinha comprando, inclusive com o Congresso. Mesmo agora, o PT também, né? Mesmo agora com a derrota da MP... Não ficou mais aquela coisa fechada, não. Tá bom, olha aqui. Essa era a disputa. Agora... Essa virada começou com o IOF. IOF, a derrubada do IOF é que mexeu com ele. Né? As emendas. E aí, juntando as emendas. E juntando o cenário favorável, né? Tudo começou a conspirar a favor. Sim. Né? Então, nós estamos hoje, eu acho que, no melhor momento do governo, dos 3 governos do Lula. Sabe, ele nunca teve tão bem internamente e externamente também. Aliás, hoje, né, foi um dia muito importante aí, né? Da paz no Oriente Médio, que não é paz, é cessar fogo, né? Estamos fazendo essa entrevista no dia em que se celebrou no Knesset, no parlamento israelense, aquilo que chamaram Acordo de Paz, e que é só um cessar do morticínio. Mas, de qualquer modo, foi um dia muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu vi os seus comentários hoje na Band News ali, você fugiu à babação de ovo que eu vi em cima do Trump, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, Reinaldo, ninguém falou que um ano e meio atrás, o Lula, junto com o Xi Jinping, da China, apresentaram um plano que é basicamente esse plano que agora... Isso. Eu lembrei hoje, inclusive, a proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E quem vetou? Estados Unidos. Estados Unidos. Sabe? Agora, ninguém falou isso. Ele não foi na imprensa, não se falou. Ninguém falou isso. Sabe? É o mesmo plano. Sabe? Então, falar, não, o Lula não tem esse prestígio todo no exterior e tal, não é porque eu sou amigo dele, mas tem que reconhecer quando as coisas estão certas. Isso aí é um fato que eu estou falando, não é uma opinião minha. Né? Todo mundo deve se lembrar disso. Não teve um jornalista, eu acompanhei hoje o dia inteiro, para lembrar isso. Assim como quando se fizer o acordo na Ucrânia com a Rússia, e a Rússia, obviamente, não vai devolver a Crimeia, até porque a Crimeia é da Rússia desde que a Rússia é Rússia, e ponto final. A hora que o Lula falou assim, a Crimeia, olha que absurdo, quer dar a Crimeia. Não vai ter Crimeia. Agora, já que nós estamos falando do Lula, e não quero ser monotemático, mas nós temos que explorar... Eu sou um politema possível. É verdade. Mas eu quero explorar aqui a memória de uma testemunha ocular da história da política recente do país, dos últimos 50 anos da política brasileira, que tem como um dos seus protagonistas, se não o maior protagonista, o presidente Lula. Você acompanhou o aparecimento do Lula como figura política, como destaque político, a partir da sua atuação, de uma inflexão na sua atuação como sindicalista. Ele é presidente dos sindicatos metalúrgicos e em algum momento vira uma chave, uma engrenagem na cabeça daquele homem e ele se torna um político. Não, quer dizer, um político no sentido formal, tradicional. É natural que o presidente de um sindicato importante para uma categoria inserida numa classe que era muito importante e não era difusa, era concentrada à época, né? É natural que ele já fosse um animal político. Mas alguma coisa muda na cabeça, na engrenagem mental do Lula sindicalista para ele se transformar no Lula político e depois Lula presidente e estadista. Quem percebeu primeiro essa passagem do Lula de líder sindical metalúrgico para político foi o jornalista Mino Carta. Saudoso Mino Carta.
que morreu recentemente, né? Eu era correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha e o Mino me mandou uma capa da revista Isto É, com o Lula na capa. Foi a primeira capa que o Lula saiu na imprensa nacional e tal. E mandou junto um bilhete. Outros, presta atenção nesse cara, que tudo que acontecer no Brasil daqui para frente vai passar por ele. Eu não conhecia o Lula pessoalmente. Lula não era, a não ser quem cobria sindicato e tal, mas ele não era uma figura popular, conhecida e tal. Que ano era isso? Desculpa, Couto. Isso é 1978. Poxa. Final de 78. Governo Geisel. Governo Geisel. Aí aconteceu o seguinte, um dia eu estava na casa do Reale Júnior, grande jornalista brasileiro, correspondente em Paris. Sim. Tem um encontro lá de jornalistas brasileiros na casa dele. Ele veio me chamar e falou, o Mino Carta quer falar com você, está no telefone. Eu falei, porra, como é que ele sabe que eu estou aqui? Né? Eu morava na Alemanha, eu estava na casa do Reale. Aí o Mino falou, eu fiquei sabendo que você está com vontade de voltar para o Brasil, porque você é maluco, né? Você está com saudade do Brasil. Se você realmente fizer isso, essa besteira, vem trabalhar comigo. Estou com uma revista nova aqui, assim, isto é. Teus colegas do Estadão que saíram na mesma época que eu, estão todos comigo aqui. Aí fui para lá, Clóvis Rossi, Raul Bastos. Era uma turma muito boa, né? E quando eu cheguei lá, eu voltei para o Brasil, fui trabalhar com ele, ele falou, olha, eu quero matéria sobre o Lula toda semana, você vai ser uma espécie de correspondente de guerra em São Bernardo, na República de São Bernardo. Expressão do Tito Costa, então prefeito. Prefeito Tito Costa, exatamente, está com a memória boa. E aí foi o que eu fiz, né? E logo fiquei amigo dele, uma coisa... Aí aconteceu o seguinte, eu conheci na mesma época o Lula e o Frei Beto. O Frei Beto tinha ido para São Bernardo para cuidar da pastoral operária, né? E aí eu conheci os dois e tal, e teve um monte de coisa que foi acontecendo uma atrás da outra, inclusive a prisão do Lula, a primeira prisão dele e tal, que o Frei Beto foi morar na casa dele para cuidar da família. E a gente ficou muito unido, nós três, né? Muitos anos depois acabamos indo junto para o Palácio do Planalto, né? Sim. Então foi uma coisa assim, embora a gente tivesse uma origem, uma trajetória de vida bem diferente, eu me identifiquei muito com esse cara, sabe? Não era só uma coisa política, ideológica e tal, era uma coisa mais humana, de empatia mesmo. E aí nós formamos um trio ali que estava sempre junto, nos bons e maus momentos, que era o Lula, o Frei Beto e eu, né? E matéria não faltava, porque o Lula falava pra caramba, né? Fazia 2, 3 discursos por dia, não faltava lead, que né, o repórter está sempre atrás do lead, né? A abertura da matéria, cabeça e tal. E foi assim que eu conheci essa figura, que me chamou muita atenção pela disposição dele, mesmo quando estava tudo ruim, né, naquelas greves, continua a greve, não continua a greve e tal. Mas como é que esse cara tendo a história dele, né, a origem dele, que já é conhecida hoje do mundo inteiro, né? Mas a capacidade, a resistência era impressionante, sabe? Ele ficava até meia-noite em reuniões no sindicato, às 5 horas da manhã ele estava na porta de fábrica fazendo piquete, né? E uma coisa que eu descobri, como é que ele falava exatamente a linguagem que ele chamava de peãozada, né? Os peões do ABC, né? Ele conseguia entender aquele povo todo, como é que ele fazia, não tinha mistério. Quando ele chegava no estádio de Vila Euclides, em vez de ele subir direto no palanque, entrando por trás e subir no palanque que foi montado, ele entrava pela frente, atravessava aquela massa toda que estava no gramado, né, aquele gramado todo era tomado de gente, ia ouvindo um, ouvindo o outro, como é que estão as coisas, como é que está em casa, não sei o quê. Ali ele pegava... Organizava o discurso. O humor, a temperatura. A temperatura. Não adiantava ele falar, chegar lá em cima e falar, vamos continuar a greve, se o pessoal já estava com saco cheio de fazer greve. E isso Lula levou para a política. Sabe, é impressionante. Ele tem uma cultura auricular, que é um negócio, sabe... Ele juntou lá no Instituto de Cidadania, que ele criou depois de perder a primeira eleição presidencial, as melhores cabeças do país em todas as áreas. E não era só gente do PT, não. Tinha muita gente do PSDB, de outros partidos. E discutia o Brasil ali. Depois nós começamos a fazer as caravanas da cidadania. Primeiro era teoria. Teoria lá, não sei o que. Então agora vamos ver a realidade. Vamos ver como é que é. E a realidade... Da teoria e debate para a revista. Exatamente isso. Então, hoje, o Lula é o cara que teve os melhores professores. Professor no sentido de gente que
que explicou o mundo para ele, o Brasil, a economia, a política e tal, e o maior conhecimento do povo brasileiro, que eram as caravanas da cidadania, que até hoje ele diz que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Que não sei se todo mundo se lembra, mas isso começou na campanha de 94, a primeira eleição ele perdeu para o Collor, né? Sim. Em 89, aí a segunda eleição foi em 94 contra o Fernando Henrique. Perdeu no primeiro turno. Exatamente. Aí nós começamos a caravana no final de 93 e rodamos o Brasil inteiro de ônibus, de barco, de trem, de tudo quanto é jeito, indo nos lugares onde nunca foi um candidato a presidente da República. E basicamente era o seguinte, era o Lula entrevistar as pessoas para levar isso para o programa de televisão, né, e apresentar as soluções. Os problemas são esses e nós estamos apresentando esse programa. Aí o José Serra ficou sabendo dessa história que a gente estava preparando aí, fez uma lei proibindo o uso de imagens externas no programa eleitoral. Aí perdemos todo aquele material que a gente tinha gravado, que é uma relíquia, está tudo lá na TVT, a TV dos Trabalhadores, né? Fantástica, de um momento do Brasil de transformação da ditadura para democracia, porque os problemas do povo brasileiro não eram aqueles que a imprensa tratava, que a gente, nos grandes jornais tratava, né? Das grandes questões econômicas, políticas e tal. Eram coisas mais simples. Prosaicas. Exatamente. Tem uma história que eu conto sempre. A gente estava no interior do Amazonas, na Caravana das Águas. Foi uma caravana que saiu de Manaus para Belém, indo pelos rios ali e tal. Aí lá num vilarejo perdido, dos ribeirinhos, o Lula perguntou para uma mulher: como é que está a vida aí, minha senhora? Ele perguntava para todo mundo isso, né? Começava: como é que está a vida aí? Falou: Lula, eu não posso reclamar da vida. Estou com a minha casa, as crianças estão na escola, não falta comida, o marido está trabalhando. Falei: pô, então qual é o problema? Por que a senhora reclama tanto? Falei: pois é, o problema é o meu marido. O senhor precisa falar com ele. Falar o quê? Ele está bebendo demais. Precisa dar um jeito nele. É isso que muita gente espera de um presidente da República. Resolva o meu problema. Isso. Claro. Né? Íntimo, às vezes. Ou então, ainda naquela região mesmo, lá acontecia muita coisa. Aliás, uma coisa que chamava a atenção, estava a Marta Suplicy, que tinha sido prefeita de São Paulo, ela era mais popular ali entre os ribeirinhos do que o próprio Lula, que ainda não era o que ele é hoje, né? Nós chegamos num lugar lá que estava sem água, né? Imagina, na beira do rio, no meio da Amazônia, um vilarejo lá que não tinha água potável. Tá. Né? Aí fomos ver, tinha quebrado a bomba e não tinha como consertar, não sei o que, eles não tinham dinheiro para consertar. Aí nós falamos: pô, em vez da gente ficar aqui só ouvindo história, tá, vamos resolver esse problema da bomba, pelo menos. Não resolve o problema do câmbio, mas vamos resolver o problema da bomba. Aí fizemos uma vaquinha lá, arrumamos lá um lugar para consertar. O povo ficou feliz. Acho que ali todo mundo votou no Lula, porque é isso que é o Brasil, sabe? São contrastes brutais que você vê fazendo uma viagem como essa por terra. Porque normalmente campanha eleitoral é sempre de avião, né? Jatinho, desce do jatinho, sobe no palanque, desce do palanque, sobe no jatinho, e é isso. E o Lula mudou isso, né? Ele passou a ir lá no meio do povo e aconteciam coisas realmente emocionantes. Na primeira caravana nós fizemos, saiu de Caetés, cidadezinha onde ele nasceu, que era um distrito de Garanhuns, para Vicente de Carvalho, no Guarujá, em São Paulo, que é o mesmo trajeto que ele fez quando tinha 7 anos de idade e veio num pau de arara. Com a mãe e meia dúzia de irmãos. Só que o pai tinha abandonado a família, tinha vindo para Vicente de Carvalho. E já tinha outra família. Já tinha se arrumado lá. Mas, olha, aconteciam coisas do Arco da Velha, rapaz, sabe? Das pessoas que ficavam sabendo que ia passar o ônibus do Lula, imagina, né? O Nordeste inteiro ficou sabendo do ônibus do Lula e tal. Que paravam o ônibus no meio da estrada. As pessoas ficavam no meio da estrada para reclamar de alguma coisa, ou pedir alguma coisa e tal. E uma vez aconteceu isso, logo no primeiro dia, né?
Aí eu falei pro Lula, pô, se for assim, nós não vamos completar isso aqui nem daqui a um ano, pô. Vai passar a eleição e a gente não termina essa viagem. Ô, Ricardo, eu me lembro, se eu estiver errado também você me corrige, mas em sendo assim é um momento importante. O Lula, em 98, o Lula perdeu a eleição. Em 98 eu não trabalhei na campanha. Você não trabalhou, não, mas trabalhei de qualquer modo... 89, 94 e depois 2002. Isso, é que 98 eu me lembro, talvez você tenha informação, que acho que foi um momento importante de uma inflexão ali. Que eu lembro que o Lula ficou muito deprimido quando ele perdeu 98. A terceira derrota. Isso, a terceira derrota. Eu acho que isso preparou tanto a política de alianças do Zé Dirceu depois, dizendo assim, Exatamente. É o seguinte, se assim... Não, aí eu não estava em 98. Não dá. Viu, Renato? Não estava em 98, mas estava em 2002. Né? Aí aconteceu o seguinte, é exatamente o que você falou, ele ficou deprimido, terceira derrota, chegou a pensar em... Isso, eu quero falar, ele chegou a pensar em... Chega, né? Não vai dar. Não vai dar, eu acabou. mesmo achava que ia ser muito difícil, sabe? Que foi a segunda derrota no primeiro turno. Exatamente. Aí ele me chamou para trabalhar na campanha, eu estava trabalhando na Folha, tinha voltado para a Folha já pela terceira vez e tal. E... falei, pô, Lula, eu voltei para a Folha agora, o seu Frias vai ficar chateado. Não, se quiser eu falo com ele e tal. Aí fui falar com o Frias, falei, olha, o Lula me chamou para trabalhar na campanha dele, que ele falou que dessa vez ele vai ganhar. Eu falei, mas como? Da onde ele tirou isso? Porque ele chegou para o PT, para o comando, que era o Zé Dirceu, Gusquem, e falou o seguinte, eu não vou ser candidato de novo para perder. E tem um detalhe que muita gente esquece, que ele disputou a prévia do PT com o Suplicy. O Suplicy queria ser candidato também. Você vê como é que estava a situação. Né? E aí ele falou para o Zé Dirceu, Zé, eu só vou ser candidato se eu tiver fulano na imprensa, outro fulano na televisão, você no comando. Ele botou lá todas as condições para ser candidato. E o Zé Dirceu falou, deixa comigo. Era o jeitão do Zé Dirceu, né? E eu não estava muito afim de ir, mas aí o Duda Mendonça, que era para ter trabalhado com a gente em 89, e foi vetado no PT, não deu certo e tal, o Lula falou, quero o Duda Mendonça na minha campanha. O programa de televisão é o Duda, eles ficaram muito amigos e tal. Só lembrando, o Duda tinha feito uma campanha vitoriosa do Maluf, e aí a esquerda não perdoava. E um queria conhecer o outro. O Lula queria conhecer o Duda, e o Duda queria... que é de uma família de petistas, o Duda. Ele não, ele era... Bom, aí fiz um jantar lá em casa, os dois ficaram amigos, assim, daquele negócio... O Lula tem isso, né? Amor à primeira vista. Em 15 minutos, ou você gosta dele ou não gosta. E aí, em 2002, finalmente, o Duda veio trabalhar com a gente. Então, foi isso que aconteceu. Ele montou o time que ele queria. Fazer as alianças que tinha que fazer, sabe? E você vê como é que são as coisas. O Zé Dirceu fez tudo que foi combinado. Só que chegou uma hora, na hora de montar o ministério, o PMDB, não sei se era MDB, PMDB na época, estava pedindo o ministério demais, inclusive o Ministério de Minas e Energia, que o Lula já tinha reservado para quem? Para Dilma Rousseff. E o Sarney e companhia queriam Minas e Energia. Aí ele chamou o Zé Dirceu e falou, chega, não quero mais o PMDB no meu governo. Foi uma coisa muito arriscada, né? E aí... no fim, acabou se acertando e tal. Mas a campanha política é feita de muitos acidentes de percurso, de coisas que você tem sorte. Um dia... tinha um segurança lá muito engraçado chamado Espinosa. Aliás, os seguranças eram todos muito intelectuais, né? Tinha um chamado Espinosa. Espinosa, pois é, o grande filósofo. O outro Aurélio, pai dos burros, e o outro Freud. É verdade, eram esses três seguranças. Né? Você imagina, né? Que Aurélio, Freud e Espinosa, né? Que trio. E esse Espinosa falava, às vezes ele estava no aeroporto, né? Na época que era avião de carreira, o cara já atrasava tudo. O Espinosa falou assim, hoje, se tudo der certo, nós estamos fodidos.
Mas acabou dando certo em 2002, né? Que também todos os ventos foram favoráveis ali. Eu anotei a frase, é adorável. Eu não gosto de falar palavrão. Não, mas mas é que foi essa bem frase. colocado. Foi literal. Bem colocado. Foi literal. Bem colocado. Sensacional. O Couto, eu já assisti umas 4, 5 vezes aquele documentário do Pedro Moreira Salles, o Entre Atos, no qual João Moreira Salles, perdão, no qual você faz parte, porque é a campanha de 2002. E a impressão que se tem naquele documentário é que o Lula de fato era protagonista, era quem tinha voto, mas ele era um elemento de um grupo. Não era Lula e a sua turma. Era uma turma. Era uma turma. Era exatamente, sabe como é que chamava essa turma? Até aprender. O chefe da turma era o Márcio Tomás Bastos, que depois foi ministro da Justiça. Quando a gente se reencontrou em 2002, foi por nós daqui de novo, o Márcio participou de todas as campanhas, né? Eu não sei se foi ele que falou ou eu que falei, foi a turma do até aprender. Uma hora a gente vai ter que aprender, porra, né? Mas eu pergunto isso pelo seguinte, porque mas é isso mesmo que você falou. Muitos daqueles personagens se perderam ao longo do tempo. Ou se perderam, ou se distanciaram. E ao longo do tempo, o Lula passa a ser mais e mais protagonista, é natural, né? E hoje se vê Lula e no seu entorno ministros que são menos ministros do que os ministros dos seus governos anteriores. E eu não quero fazer um menoscabo aos ministros, não é isso. É simplesmente dizer que o presidente Lula, nesse seu governo, nesse seu terceiro governo, ele bate escanteio, cabeceia, cata no gol. E isso, obviamente, tem um lado bom, porque ele é o grande responsável, o grande... É a grande estrela do seu governo, mas, ao mesmo tempo, sem ele não tem filme. Ele escreveu uma coluna sobre isso quando o Lula estava muito ruim na popularidade. Você chegou a escrever uma coluna de um Lula meio isolado, né? Queria que você... Dá para juntar... Esse cenário que ele falou é verdadeiro. Agora, acontece o seguinte... Em 2003, quando essa turma do Até Aprender chegou ao Palácio do Planalto, a gente estranhava tudo, né? Ninguém ali tinha participado de governo nenhum na vida, né? No primeiro dia, o governo começou atrasado, né? Porque a primeira audiência era com aquele Chaves, que era um chato do caramba e tal. E ele atrasou 1h30. A primeira audiência era com o Chaves, ele atrasou 1h30 porque ele ficou até de madrugada conversando com o Fidel. E começamos assim. Que não tinha conversas curtas. Não tinha. Mas todo mundo que foi trabalhar com o Lula, embora não tivesse experiência de governo, um ou outro tinha sido prefeito, o Palocci, por exemplo, era uma turma muito unida, né? E muito igual. Todo mundo se tratava do Lula ao segurança, todo mundo no mesmo time, né? Agora, isso que você falou, mudou muito. Daquela primeira turma, sabe quem sobrou trabalhando com o Lula? Me fala. Sobrou um da primeira turma, que está com ele até hoje. O Okamoto. O Gilberto Carvalho. Não, o Okamoto não era do governo. Não era, é verdade. Não o Gilberto Carvalho, talvez? Não, o Gilberto está num ministério aí, mas não está mais no Planalto, no Palácio do Planalto. É o fotógrafo. O Stucker. É o cara mais poderoso. É o homem mais poderoso. Beijo para Stucker. Um gênio. Um gênio absoluto. Gente finíssima. Gente agradabilíssima. E, de fato, Ele é brilhante. E não fica velho também. E você sabe que na campanha de 2002, quando eles se conheceram, como é que foi? Ele era fotógrafo da revista Caras. E o primeiro encontro deles, ele queria fazer uma foto no barco, que a gente estava na Amazônia, com um monte de frutas, flores, e fez um cenário lá. O Lula ficou puto, né? Porque, pô, era uma caravana de trabalho, né? Com um monte de caras. Parecia a Ilha de Caras. Ilha de Caras, né? E já não foi com a cara dele. Mas aí ele cismou que ele queria fazer o Lula na intimidade.
e me enchia o saco para disso. Eu falei, olha, é o seguinte, o Lula está ali, você já conhece ele. Vai lá e pede para ele, porque eu não vou pedir, que ele vai me mandar merda pela 30ª vez, afim. Vai lá e fala com ele. Eu não sei o que ele falou, que o Lula marcou com ele pro dia seguinte na casa dele, que era um sábado, e a partir daí os dois não se largaram mais. Você não vê uma cerimônia, um evento do Lula que não está aquele cabelo voando ali, com 3 máquinas na mão. E vamos contar, sabendo das coisas, com acesso direto ao Lula. A última entrevista que eu fiz com o Lula faz 2 meses. Ele tá mais enfronhado nas coisas todas do que qualquer outra pessoa. Aliás, daria uma bela entrevista. Muito bem informado. Aliás, Stucker. vai ter que vir. Vai ter que vir. Esse você tem que chamar. É genial. E ele fez uma foto, minha mulher tá aqui, ele fez uma foto nossa com celular. Ele a faz gente estava entrando no palácio, já era perto das 18 horas. Aquele pôr do sol espetacular. Só tem Brasil. Aí ele pegou e falou, me dá o celular aqui e tal, não sei o que. Ele fez uma foto nossa que eu vou guardar, porque isso vai render muito dinheiro ainda. Não vou passar para a família e um dia nós vamos vender. Agora tem uma coisa, ele é super bem informado, está sempre ao lado do Lula, fim de semana. Quando o Lula esteve preso, ele continuou trabalhando. Pensa direito, mas não dá palpite na política. Isso o Lula não admite, cada um no seu papel. Comigo mesmo, eu achava que entendia muito de política, né? No começo roubava muita encrenca com ele, ele virava para mim e falava assim, ô Ricardinho, me chamava de Ricardinho, né? Você que entende tanto de política, que sabe tudo de política, quantos votos você teve na última eleição? Mas porque esse negócio de expelir regra para política é fácil, né? Chega lá, faz isso, faz isso. Difícil ser eleito. Nomeia uma mulher, nomeia fulano. Nomeia fulano, todo mundo tem a equação perfeita. Mas o Stuquinha, ele sabe exatamente até onde ele pode ir. Sabe? Ele que cuida do microfone, da gravata, tudo, né? Todo o visual. E é um cara de confiança. Sabe? Ele, fim de semana, a gente ia para casa do Lula. Né? Porque não tinha o que fazer em Brasília fim de semana. Aí ia para Grande do Torto, Povorado, jogar bola, fazer churrasco e tal. Era uma meia dúzia de pessoal mais próximo, mais chegado. E é essa turma, né, que começou com ele, que era uma turma de iguais, todo mundo se relacionava. A gente brigava para burro, todo mundo com todo mundo, inclusive com o Lula, né? Mas você não fica brigado com ele mais de 5 minutos, sabe? Ele chega e fala, peraí, vamos conversar, cara. Que é aquela famosa frase que agora eu não me lembro de quem é, que você não pode dar 15 minutos pro Lula que ele acaba te convencendo. O Ciro Nogueira. Exatamente. Ciro Nogueira, 15 minutos eu me apaixono. Não foi bem isso, mas também ele não negou. Porque recentemente ele voltou a falar bem do Lula numa entrevista, mesmo sendo o principal opositor, porque hoje ele é o principal hoje opositor. Ele é o guru da oposição. Né? Porque Eduardo não deixa, mas ele tenta. Um negócio desse, com a minha família. Na campanha de 82 para governador, eu trabalhava na Folha, era amigo dele, aí um fim de semana de folga, nós fomos para o meu sítio, no interior de São Paulo. Você tem 2 córregos, eu tenho Porangaba, né? Exatamente. Aí fomos para lá, aconteceu capitais do mil mundo, coisas e tal, mas chegou à noite, ele começou uma discussão política com meu sogro, que era ultraconservador, reacionário mesmo, ligado até FIPE, o cara. Os dois começaram a discutir. Aí já dava meia-noite e tal, falei para minha mulher, eu vou dormir porque isso aqui não vai acabar. Vai longe. Aí vai longe. Eu durmo cedo. Você sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Só sei que no dia seguinte... Seu sogro teve petista? Meu sogro veio petista, mas daqueles petistas radicais. A tal ponto, quando ele ficou doente, a última vez que eu vi ele, fui visitar no hospital, ele se queixou do Lula. Eu falei, mas o que aconteceu? Tá muito bundão. Muito frouxo, tem que ir para cima, tal. Sabe, o cara que faz isso, essa metamorfose na cabeça de uma pessoa, de um senhor já sabe, tem alguma coisa que, por isso que eu digo, né, tem que ser estudado. Isso aí é... Agora, então vou pegar esse ganho, bundão não acho mesmo, mas... Não, o modo de falar... Não, sim, não, é que eu vou falar agora dos 2 primeiros anos, que eu quero voltar à sua coluna. Teve problema de comunicação. Mas você não acha que o Lula pode ter errado um pouco na leitura de que... E isso eu já falei com ele a respeito. Mas eu queria a sua opinião. Teve golpe, teve todo aquele absurdo. Eu acho que o Lula imaginou que
haveria um desaguadouro natural das instituições, não para a figura dele, mas para a figura do presidente da República, que afinal juntou todo mundo no Supremo, juntou governadores. Aquela cena, né? Aquela cena, que foi uma cena legal. Praça dos Três Poderes. Você acha que em algum momento ele e os petistas apostaram que haveria que a extrema-direita ali tinha dado de tal sorte um mau passo que ela não conseguiria se reerguer tão facilmente e, no entanto, ela estava forte? Como repórter, né, eu só falo das coisas que eu vejo e ouço. Né? Mas é o repórter. Eu estou afastado, não viajo mais, faz tempo que eu não vou a Brasília, faz mais de um ano que eu não falo com o Lula. Sua impressão, como é que você viu isso? Eu acho que o problema não era só a comunicação. Quando as coisas não dão certo no governo, a culpa é da comunicação. Isso. Sabe, sempre. A coisa primeira é a comunicação. O governo não estava bem. A cozinha do Palácio do Planalto não estava bem. O que, por exemplo, fala? Eu vou te dizer o que ele fez que mudou. Ele mudou 2 pessoas ali. O chefe da SECOM, que trouxe o Sidônio Palmeira, e a articulação política que colocou a Gleisi Hoffmann. Foram as únicas mudanças que ele fez esse ano. Né? Mudou completamente o ambiente no Palácio. Sabe? E a outra coisa é o seguinte, não tem mais, você tem razão, Valfrido, aquele primeiro ministério dele era uma seleção brasileira, e a expressão é dele. Ele queria formar uma seleção brasileira no ministério, independentemente do partido. Ele convidou gente para o ministério que tinha feito a campanha do Serra. Roberto Rodrigues, o da Indústria e Comércio, Luiz Furlan. E vários outros. A tal ponto que ele me chamou um dia e falou assim, para montar a comunicação, quem que nós vamos chamar e tal. TV pública, né? O sistema público. Quem que você conhece que... Bom mesmo, não precisa ser do PT e tal. É até melhor que não seja, ele brincava com isso, né? Aliás, eu nunca entrei, né? Uma vez eu perguntei para você entrar, falando, não entra não, que isso aqui é uma confusão do caralho. Não precisa. Aí eu falei, olha, a melhor pessoa para cuidar de TV pública é a Alice Maria. Né? Você conhece? Eu conheço. Minha filha trabalha com ela. Ex-Globo, Alice Maria, só para lembrar. Foi que criou a Globo News. Sim, botou no ar a Globo News, onde trabalhava minha filha. Mariana Couto. Aí eu fui... Um abraço. Aí eu fui para o Rio falar com a Alice Maria em nome do presidente, né? Falei, Alice, você não vai acreditar, mas vim aqui te fazer um convite para você assumir toda a TV pública, todo o sistema, rádio, televisão, agência, com carta branca. É um convite do presidente Lula. Ela ficou espantada, ela falou, mas eu nunca fui do PT, eu não sou do PT. Falei, mas você é da comunicação, da televisão, e o Lula quer formar a seleção brasileira no ministério com os melhores em cada área. Né? Ela ficou contente com o convite, depois do susto, né? Ela falou, olha, eu tinha saído da Globo para a Manchete e voltei há pouco tempo. É verdade, ela tinha saído e voltei há pouco tempo. Vai ser difícil pedir uma licença não remunerada e tal. Falei, mas tenta, né? Tenta. Que ele quer muito que seja você e tal. E ela tentou 15 dias, aí me ligou, falou, não deu certo, eles não liberaram. Né? Mas ela seria, né? Ela era da Globo. A Globo tinha todo aquele embate com o PT, com o Lula e tal. E é assim que o Lula, foi assim que ele montou o primeiro ministério. Agora já foi bem diferente. Bem diferente, eu não sei porque eu não participei, né? Mas é fato concreto que um ministério como aquele, ele não monta nunca mais. Sabe? Em cada área tinha realmente os melhores, sabe? E com esse espírito de grupo que se perdeu com o tempo, não tem mais. Aliás, muita coisa se perdeu com o tempo, que é diferente de quando a gente fez a primeira campanha. Sim. Por exemplo, a militância do PT não existe mais. Aquela militância, né? A pessoa fazia campanha. As redes sociais mudaram isso completamente. Isso aí. Não tem mais o chão de fábrica. Isso. Né? Quer dizer, sociedade é outra. Outra sociedade. E apesar de todas essas mudanças, o PT sobreviveu e o Lula cresceu. Sabe? Ele perdeu todos aqueles eixos do início, né? A Igreja Católica, que também desandou, os sindicatos e tal, tudo isso sumiu no tempo. E ele cresceu. Não dá para explicar isso. Realmente o Ministério hoje é mais fraco dos três, né?
Mas ele conseguiu montar a cozinha de um jeito que a coisa funciona. E tem um detalhe, eu acho que o maior problema é a dificuldade. Hoje, no governo, a impressão que eu tenho de fora é que todo mundo é fã do Lula. Assessores, ministros, tratam o Lula como uma entidade, né? É fã do Lula e tal. E antes, no primeiro governo, não era assim, sabe? Um mandava outra merda com a maior facilidade, né? O Lula é uma pessoa que pode ser dura no trato com auxiliares. É bom que as pessoas saibam disso. Mas, ao mesmo tempo, muito leal. Mas muito leal, exatamente. Muito leal e te defende. Ele pode brigar com você, sim, mas ele vai te defender. Mas é aí que eu quero chegar. Você acha que tem falta, eventualmente, ou vinha faltando, não sei, porque eu acho que o governo se acertou muito. Deu uma bela melhorada. Eu acho que deu uma bela... Assim, essas duas mudanças que eu falei... Isso, acho que deu uma bela melhorada. Faltava alguém que pudesse falar com o presidente, assim, e encarar um debate, porque ele é duro na resposta. É que para encarar esse debate, você tem que ter uma competência reconhecida. Isso. E história. História. Né? Sabe? Porque é tal história. Se você tem vida própria e vai trabalhar num governo, é um jeito de ser visto pelo presidente. Né? Por exemplo, quando o Márcio Tomás Bastos ia falar com ele respeitava o grande jurista que era o Márcio. E assim, em cada área. Né? Hoje não tem mais... Eu não gosto de citar nomes a favor ou contra e tal, mas você não tem mais pessoas com autoridade, com conhecimento para chegar por outro e falar, isso aqui não pode fazer, isso aqui está quase errado. Todo mundo tem uma existência política derivada do... Derivada, exatamente, essa é a palavra. É ruim ou bom, enfim, no fim do dia, você tem uma dependência política. As pessoas são derivadas, dependem do Lula. Né? Tanto é que ele vai ser candidato de novo. Sabe? Aos 80 anos de idade. Aos 80 anos de idade. É exatamente em grande forma, evidente, mas... No primeiro ministério, cada um tinha a sua própria vida profissional, né? Cada um era respeitado no seu meio. Hoje não tem mais. Quem é que se destaca ali? É o Fernando Haddad, né? Que não era do grupo original. Né? Ele tinha trabalhado no governo da Erundina, foi aí que ele se aproximou da gente. Mas, enfim, tem poucos ministros hoje que se destacam, né? Que têm vida própria, que não derivam do Lula. Né? Mas, apesar disso, o governo anda, as coisas vão indo bem, no geral. Né? Eu acho que esse é o melhor momento dos 3 governos do Lula, sabe? Que, apesar de não ter um ministério de primeira qualidade, como já teve, né? Mas as coisas estão andando. E aquela avaliação formidável que ele chegou a ter nas outras, não vai ter nunca mais, nunca nenhum governante vai ter mais. Não porque o Lula chegou ao topo, não é isso, é que o mundo é outro hoje. É um mundo de rede social, quem é que vai ter 80% de aprovação, cara? Nem Jesus, você põe quem quiser. Gandhi tem 80%, na rede não tem. É uma divergência principiológica. Vou contar um negócio que aconteceu no último dia do segundo mandato dele. Ele tinha me convidado para passar a última semana com ele na alvorada do segundo governo. Eu estava fazendo uma matéria para a revista Brasileiros, um balanço dos 8 anos de governo. Ele falou, então vem ficar comigo, você viaja comigo, a gente vai conversando e você faz a matéria. Aí no último dia, quando eu fui despedir dele, eu falei, Lula, e agora? Você já está pensando em 2014, que ali era 2000, né? 2010. 2010, é. E aí, tem plano de voltar um dia aí? Eu falei, não tem esse plano não, pelo seguinte... Quem me garante que daqui a 4 anos eu vou ter essa aprovação que eu tenho hoje, esses 80%? Quem me garante que eu vou fazer um governo melhor do que esse que nós estamos terminando de fazer? Quem me garante? Né? Eu estou saindo com aprovação desses 80% aí que você falou. Até nisso a Lava Jato errou, forçou a voltar. É isso. A oração aos moços do Rui Barbosa. A contribuição que os inimigos podem dar às suas escolhas é fundamental, né? Tanto é que em 2014 ele não foi candidato, a Dilma foi candidata à reeleição, né? Aí ele volta em 2018, né? Porque
volta a ser candidato, mas vai preso. Isso. E foi preso na liderança, das pesquisas. E continuou enquanto o nome dele... Porque os institutos mantiveram nas pesquisas até o TSE declarar a inelegibilidade. E ele liderou enquanto ele estava... Exatamente. Mesmo na cadeia. Né? Isso aí são fatos, não são opiniões. Isso, exatamente. Agora, nós estamos falando só do presidente Lula. É difícil mudar de assunto, mas é preciso mudar de assunto. Você acompanhou a política brasileira e a política externa ao longo da sua longa carreira. 61 anos. 61 anos de carreira e... Eu tenho mais tempo de jornalismo do que esse cara tem de idade. Não, eu já tenho mais idade, mas de qualquer maneira... Mas era um bebê. Eu era um bebezinho, eu tenho 64. Eu acho que você não tem mais do que isso. Bom, enfim. 64. A pergunta que eu quero fazer é sobre os tempos que nós estamos vivendo. Essa era. Uma era, não há dúvida nenhuma. Eu tenho 52 anos, né? Garoto. Obrigado. E eu não imaginava que coisas que para mim eram absolutamente inequívocas, indiscutíveis, voltassem a ser discutidas. Ou seja, quando eu fui à escola, certos valores civilizatórios eram indiscutíveis, inquebrantáveis. E eu me deparo com um mundo, aos 52 anos, em que esses valores e essas certezas já não são mais certezas. Há políticos de projeção mundial que falam coisas sobre raça, sobre gênero, sobre tratamento de imigrantes, sobre soberania, sobre, enfim, comércio, né? Relações de consumo. Trump pedindo anistia, pedindo perdão para Netanyahu sem negar que tenha sido corrupção. Coisas assim, coisas que eu nunca imaginei ver. Mas você que viveu muito mais e viu muito mais. É exatamente o que eu sinto. Essas também. Coisas te surpreendem ou não? Não, eu sinto a mesma coisa, sabe? Não existe mais verdade, mentira. Tudo misturou tudo. Sabe, quando você fala em valores, eu me lembro de um grande jornalista que eu acho que o Reinaldo não conheceu, Frederico Branco, editor do Internacional do Estadão, era o mais velho lá quando eu comecei. Ele tinha uma frase, ele era um filósofo, né? Assim, tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Eu nunca esqueci disso aí. Tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Hoje em dia pode tudo. Tudo. E você tem toda a razão. Eu penso a mesma coisa, não tem mais negócio de valores. Sabe, antigamente, pegar na nossa área, no jornalismo, né? O cara tinha que saber escrever direito. Aliás, não, tinha que saber escrever. É isso. O direito nem precisava, porque tem que saber escrever. Não precisa mais. Mas havia um padrão para você dizer quem era o jornalista bom, né? Do primeiro time, não sei o que e tal. Hoje não tem mais isso. Hoje são os influencers, né? Agora, tem algumas coisas que ficaram. Eu vejo pela minha neta, sabe? Ela tem a paixão pela profissão que eu tive quando eu comecei também e tenho até hoje. Sabe? Ela não terminou a faculdade ainda, está há 2 anos trabalhando. Porra, ela trabalha fim de semana, faz tudo, apresenta programa, está no ICL, né, que é um canal de notícias novo que tem aí. Então está surgindo, apesar de tudo isso que eu concordo com você, uma nova geração aí, que é da minha neta, não é da minha filha, é da minha neta, a geração que está com 20 e poucos anos, que está procurando retomar esses valores. Eu sinto pela turma dela, não só por ela, mas pela turma e pelas pessoas dessa idade aí. Então eu acho que a vida é sempre feita de ciclos, né? Isso acontece muito na política e o Lula é um exemplo disso, né? De altos e baixos, de ciclos, né? Isso vale para países e vale para pessoas. Né? Todos nós temos momentos que as coisas dão certo, momentos que não dão, mas tem certas coisas que têm que ser permanentes. Sabe, uma questão de princípios, de honestidade, isso é fundamental. Agora, deixa eu pegar esse gancho e fazer uma pergunta para os dois, de repente um debate. Não, porque nós, no nosso tempo de vida, nós presenciamos uma inflexão no jornalismo.
no modelo Nossa, de... eu ia falar sobre isso. Ia? Manda bala. Manda bala, porque eu até quero falar. No modelo de empresa jornalística. Né? Vocês são de um tempo em que a empresa jornalística, claro, tinha um dono, mas normalmente ele era um jornalista e ele tinha lucro, ele ganhava dinheiro com o jornalismo e ele vendia espaço publicitário com aquele produto que era o jornalismo, que era uma certificação de fatos por um ente certificador de fatos, que era um jornal. Jornal, uma TV. Enfim. E na boa imprensa, a credibilidade era uma mercadoria. No melhor sentido. Isso, se você tem credibilidade, você vende. Centro certificador de verdade. Hoje, esse modelo de financiamento empresarial da empresa jornalística é totalmente diferente no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, o Washington Post, esse ícone do jornalismo mundial, é de propriedade do Jeff Bezos. E ele, obviamente, não tem o Washington Post pensando em ganhar dinheiro. No Brasil também isso... Proibiu editoriais contra a linha do governo Trump. Proibido. No Brasil isso mudou completamente. Isso não é diferente. Nós temos um mercado financeiro se apropriando de grandes veículos. Hoje domina o mercado. Né? Não necessariamente para ganhar dinheiro. Aliás, certamente não para ganhar dinheiro com jornal, com revista, enfim. Mas para ter influência. Uma coisa puxa a outra, né? A credibilidade e a influência que um veículo tem ajuda também a ganhar dinheiro. Sim. Eu brincava quando ia fazer palestra para estudantes anos atrás e tal, que perguntavam, né, o que precisa para ser um bom repórter, um bom jornalista e tal. O Audálio Dantas, grande jornalista, ele tinha uma frase que dizia assim, para ser um bom repórter... O que é um bom repórter? É o cara que pergunta. Né? Eu acho que para ser um bom repórter precisa ser, acima de tudo, honesto. Porque escrever, mais dia, menos dia, a gente vai melhorando, vai aprendendo, não sei o quê. Né? Talento ou você tem ou você não tem. Mas se você não for honesto... Sabe? E antigamente se dava muito valor para isso. Sabe, os chefes de redação eram figuras fantásticas, né? Você pega Cláudio Abramo, Alberto Dines, eu tive a sorte de trabalhar com todos eles, Mino Carta, sabe? Que se impunham, né? Inclusive a própria empresa. É isso. Sabe? E hoje você não tem mais essa... E é claro, a concorrência hoje é muito maior. Né? Não tem mais aquele negócio. Antes eram meia dúzia de formadores de opinião, né? Jornalistas, donos de jornal e tal. Hoje, com as redes, eu não sou contra as redes sociais, não sou contra o progresso e tal. Mas mudou tudo, porra. Ficou uma zona. A questão não é ser contra, é saber com quais critérios estamos lidando. Mas aí que tá. Mesmo a gente que é profissional do ramo tem dificuldades quando vai ler uma coisa, se aquilo é verdade ou não. Isso. Exato. Exatamente. E aí, como é que você se protege? Vai ver de quem que deu essa informação. Isso. De onde veio. Isso. Mas eu não sou saudosista, não, sabe? Eu acho que eu vivi bons tempos em diferentes épocas, né? E acho que, pelo exemplo que eu vejo da turma da minha neta, que a gente vai viver de novo uma época boa, sabe? Não só no Brasil, acho que no mundo nós chegamos no fundo do poço. Acho que a partir daí tem que levantar. Aqui a direita democrática que a gente conheceu e tal, que era a direita democrática? Era o PSDB, vamos dizer, né? Foi engolida pelo bolsonarismo. Foi. E o mais difícil de explicar, que eu não consigo entender, é que depois de tudo que já aconteceu nos últimos anos, de tudo que se divulgou, que se denunciou e tal, ainda tem 40% da população que votaria no Bolsonaro se ele pudesse ser candidato. É o maior líder popular de direita da história do Brasil. Com certeza. Durmamos com barulho. Com certeza. Sim, nunca houve. Antes dele só teve aquele na década de 30, no tempo do Getúlio. O Plínio Salgado. Mas não era desse tamanho. Não era desse tamanho. Não era desse tamanho. E o Plínio Salgado, ele era um intelectual. Você podia detestar. Era intelectual. Você podia detestar tudo que ele escrevesse. Tem mas era um cara com nível. O livro do J. Chazin, que é o Integralismo do Plínio Salgado, ele era um intelectual falando coisas meio absurdas.
E por outro lado, tinha uma coisa curiosa, né? Porque o integralismo ele era nativista, né? Ele tinha uma coisa nativista, nacionalista mesmo, que se distinguia um pouco do fascismo europeu e tal. Que seduziu muito intelectual brasileiro. E o bolsonarismo... exatamente. E muitos que depois ficaram conhecidos já na esquerda. Sim. Né? Inclusive na literatura. Você tinha uma literatura... Você tinha gente, o grupo da ANTA, que na literatura é um grupo integralista. Mas o bolsonarismo é uma extrema-direita internacionalista. Que conversa. Que movimento de direita alternativa. Exatamente. Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente estudou mal isso ainda. Claro. Porque fica essa coisa, as pessoas tiram um pouco de sarro do Eduardo, não sei o quê. Mas ele que faz essa ponte. Ele já faz há anos. Há muito tempo. Não é de agora. Alexander Dugin, Steve Bannon. Aliás, Dugin, que é um pouco que tem a ver com o trumpismo, que tem a ver com eles. A extrema-direita russa elogiou. Elogiou o Eduardo esses dias. Aqueles autores europeus. Isso. Isso é um movimento internacionalista. Claro. O Bannon, né? Enfim. O mentor desses caras. O mentor desses caras. Né? E nunca houve nada desse tamanho. Não. Mas você vê que a coisa é cíclica, né? Vinha crescendo a extrema-direita no mundo, né? Agora, esse último fim de semana, a direita em Portugal levou uma chapuletada. Né? Sim. Ganhou uma cidade, vai governar uma cidade. Não, você pega, por exemplo, do Milei. O Milei, até 6 meses atrás, era o herói, né? O ultraliberal, não sei o quê. O cara, acabou. Porque são governos que não têm pé nem cabeça. Essa é a realidade. Aliás, isso prova a vigarice dessa extrema-direita. Que eu até escrevi um artigo no nosso UOL, né? Que eu disse, o bolsonarismo fez com a direita o que a ameba faz, né? Fagocitou, né? Engoliu, a direita desapareceu. Veja, o Tarcísio foi dar uma palestra, sempre convidado para vir aqui quando quiser. Mas ele foi dar uma palestra para o mercado financeiro e foi dia 27 de março. Eu lembro direitinho, porque ele deu dia 27 de março, dia 31 de março foi o Ciro Nogueira dizendo: pode deixar que no Congresso nós seguramos tudo que o PT tentar fazer. Não vimos agora. Né? Aí falou: vai ser o dique de contenção. No dia 27 de março, o Tarcísio dá uma palestra e ele deixa claro: meu modelo é o Milei. Milei? Mas saiu no jornal isso aí. Isso. Meu modelo é o Milei. Tem a palestra. Tá lá o Milei agora. Que virou mais um caso de polícia do que de política. Isso você falou em março, né? 27 de março. Então, 6 meses atrás. Sim. Na Argentina a coisa vira... ali é bipolar mesmo. É amor, quando não é amor é ódio. Não tem meio termo. É por isso que a gente não deve ser nem muito otimista, nem muito pessimista, porque as coisas mudam muito rapidamente. Para o bem e para o mal. Sabe, eu acho que o Brasil vai entrar numa fase muito boa. Esse bolsonarismo uma hora passa. Né? Depois que ele for preso, eu tenho a impressão que a coisa declina um pouco. Se bem que está espalhado por toda... É metástase, né? A sociedade brasileira inteira. Todas as classes sociais, faixas etárias, regiões do país. É impressionante. E o que é terrível... Sabe por quê? Porque ele não inventou a besta, ele despertou a besta. É diferente. Isso está profundamente entranhado no Brasil. Um homem contextualizado. Isso está profundamente entranhado no Brasil. Ele deu voz para esses caras que já estavam aí. Estavam aí. Ele falou: puta, era isso mesmo. Alguém... A dificuldade que teve o Lula para conseguir acender e tal. A reação está sempre aí. Né? Mas esse fanatismo que existe em torno do bolsonarismo, sabe, são devotos, não são seguidores, são devotos. E não tem como você discutir com eles, é impossível. Impossível. Sabe, não tem o mínimo de razão, de coisa racional. Uma vez, antes dele ser eleito a primeira vez, eu discuti com motorista de táxi. Naquela época eu ainda discutia com motorista de táxi, mas enfim, que hoje são todos, né, bolsonaristas. E esse cara, por acaso, além de ser motorista de táxi, era um militar reformado, aposentado. E falando maravilhas do Bolsonaro, eu falei: amigo, você conhece a história dele? Aí fui contar toda a ficha, né, o prontuário, foi expulso do exército, foi preso, não sei o quê e tal. Esse cara é maluco, como é que você vai votar nele, pô? Ele é doido. Eu falei: mas é isso que o Brasil precisa. Doido. Nós precisamos de um doido. Só um doido para dar jeito nisso aqui. É a escatologia. É a escatologia do enfado, do engulho que as pessoas têm em relação ao malogro de boa parte da democracia. Porra.
Agora, você, que eu sei, acompanhou o outro lado da moeda das ideologias delirantes. Quando você serviu o Estadão, o Jornal do Brasil, na Alemanha, você acompanhou o Baader-Meinhof. Que, para quem não sabe, era um grupo de extrema esquerda na terrorista. Alemanha. Terrorista, que matou gente. Muita terrorista. Assisti até um filme sobre... Eu peguei o auge deles lá quando eu fui correspondente. Até deu uma mancada. Olha como é que são as coisas. Estava há pouco tempo lá, teve o enterro de um cara do Baader-Meinhof. Né? Eu fui lá cobrir o repórter. Tinha o William Vac, que era do Estadão, e eu era do JB. Né? E nós fomos cobrir o negócio lá. Porra, no dia seguinte, saiu a minha cara na primeira página de todos os jornais, porque estava todo mundo com o rosto escondido, eu era o único cara que estava de alegre ali. Terrorista brasileiro. O único... Não me passou pela cabeça de eu botar... Sabe? Eu estava cobrindo, mas vai explicar. Estava no enterro do terrorista. Mas você ia falar o negócio do Baader-Meinhof? Não, foi... A minha questão é, você é evidentemente um homem do campo progressista. Isso. Né? Eu sou um humanista, eu me defino como humanista. Perfeito. Quando você olha para aquilo que foi o Baader-Meinhof, o que foi um segmento da esquerda radical, né? E você olha para o que é a esquerda hoje, como é que você vê isso? Quer dizer, é a mesma esquerda ou é uma esquerda muito diferente ou é uma esquerda possível? É uma esquerda possível. Eu acho que a esquerda hoje ela perdeu muito espaço, né? Já foi mais forte eleitoralmente, vamos dizer, no mundo inteiro. Aí houve um momento de crescimento da direita. Tenho a impressão que esse crescimento da direita já está dando os primeiros sinais de que... E é evidente que tem um fator aí importante pra caramba, que é o Trump, pô. Com o poder dos Estados Unidos e tal, ele tem poder de prender e soltar e fazer e tal. Mas a esquerda está procurando um novo caminho. Teve um momento aqui no Brasil do identitarismo, né? Que aí as lutas separadas, né? Étnicas, de gênero e tal. E falta hoje, eu acho que uma bandeira. Uma bandeira. Né? Nas campanhas do Lula, nas primeiras campanhas até ele ganhar, a grande bandeira era acabar com a fome. Por incrível que pareça, né? Século XXI e tal, ainda a luta... E agora, o Brasil tinha voltado para o mapa da fome e saiu outra vez, né? Você imagina. Menor desde 2004. Quer dizer, isso aí não tinha nada de ideológico, de esquerda, de direita e tal, é combate à fome, que é um negócio que o Lula está agora, hoje mesmo, né? Uma nova entidade que a ONU criou, ação global contra a fome e a miséria e tal. Eu acho que esse é o caminho da esquerda, de uma social-democracia. Como foi lá na origem, na Alemanha, no começo do século passado, né? E que depois foi mudando. Eu acho que é voltar a esses tempos mais normais, sabe? Eu acho que é isso que está faltando no mundo. Sabe, de você poder planejar a tua vida para a semana que vem, para daqui a um mês, daqui a um ano. Isso, no tempo que eu morei na Alemanha, me chamava muita atenção, como eles conseguem se organizar, sabe? Não tem grandes surpresas na vida, nem no campo pessoal, nem no campo político, sabe? A vida tá arrumada, né? E eu sonho com isso, sabe? De você ganhar o necessário para pagar suas contas e tal, e que os outros também. Não ter grandes distinções sociais? Exatamente, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que é o caminho inicial lá das origens da social-democracia que está valendo hoje e que o PT é a melhor expressão que tem. Sabe, não é que seja grande coisa, eu brinco, às vezes eu brincava com o Lula, não é que a gente é grande coisa, mas os outros são piores. Né? O Luiz Fernando Veríssimo falava isso, né? O PT tem todos os defeitos que a imprensa fala, mas quando olho para o lado e vejo os outros, eu voto no PT. Tem alguma coisa, sabe, que vem lá da origem do PT, de um certo... Eu falei humanismo, não sei se a palavra certa é essa, de você se preocupar com os outros, de não querer só as coisas para você. Basicamente é isso.
sabe? E toda a trajetória do Lula, de quem o acompanhou nesses 50 anos, é para melhorar não só a tua vida, da tua família e tal, mas também dos outros, que dá para dividir. Eu acho que esse é o ponto. Tem que convencer a elite brasileira que dividindo todo mundo vive melhor. Não precisa fazer cerca, não precisa ter 500 seguranças, né? Dá para todo mundo viver melhor. É que a elite brasileira, cá entre nós, é triste. Sabe? E eles não aceitam o Lula, sabe? Não é porque é de esquerda. Não é porque... Até porque, convenha, né? O Lula não faz um governo de esquerda no sentido do que é confiscatório. O que é? Não é esse o problema. Que é o Lula, governo de esquerda, inaugurando a BID. Foi a fábrica. Foi a fábrica. Não, o problema é o seguinte: eu frequentei durante muito tempo, vocês devem conhecer uma charutaria. Eu não fumo charutos, mas lá podia fumar cigarro. Ranieri, tabacaria. Sim, grande Beto Ranieri. Beijo para ele. Eu morava do lado ali, né? Então eu ia muito lá. E lá estava esse pessoal da elite, que não sei porque gosta de charuto. Esse foi o problema do Netanyahu. Do Netanyahu, Como disse o Trump, um pouco de charuto, um pouco de champanhe, sendo corrupção, o que tem? Ele falou, que diabos tem isso demais? Qual é o problema? Todos nós fazemos isso. Todos nós. Quem nunca roubou para fumar charuto e tomar champanhe? Eu tinha uma boa visão da elite brasileira, né? Porque de todos os ramos e tal. Eu me lembro de um que era diretor de um banco estrangeiro no Brasil, ele falou assim: nós não só vamos apoiar o Bolsonaro, porque vocês não vão ganhar a eleição. Então, eu era o único petista do bar, né? Nós não só vamos apoiar, como vamos bancar a campanha do Bolsonaro. Não vai faltar dinheiro para ele. E realmente isso aconteceu. Sim. E esse mesmo pessoal falava assim: porra, eu estou cansado de pagar meus impostos. Imposto, como até hoje fala, né? Imposto. Então, para quê? Para ficar sustentando esses vagabundos do Bolsa Família lá no Nordeste, esses baianos sem vergonha, então, que querem só viver às minhas custas. Falavam isso, pô. Isso não é do século passado, isso é de agora. De agora. E esse não é mais um problema só das elites. Boa parte das classes ascendentes no Brasil não médias, tem interesse nenhum na solidariedade. Não tem. Pois é, mas é por isso que se ferram. Eu acho que na hora que descobrir que seria melhor para todo mundo, sabe, isso aí pode mudar. Não é questão de ser otimista ou pessimista. Eu tenho que acreditar em alguma coisa que amanhã seja melhor do que hoje. De alguma coisa você tem que se agarrar, né? E eu acho que o grande instrumento de mudança é o humanismo, é se preocupar com o outro. Quando eu me lembro, numa das eleições, eu fui na banca de jornal de manhã e estava um cara de terno, com a pastilha na mão, então comentando com o jornaleiro. A manchete era: Lula dispara na pesquisa, o cara isso agora? Não, isso lá atrás. Alguma eleição para trás. Não foi agora. Aí o cara vira para o jornaleiro e fala assim: tá vendo esse cara, esse Lula aí? Isso aí só matando. Então, voltando à tua pergunta, Renato, é o seguinte: a bronca é que o Lula é nordestino, é a história de vida dele, que ao mesmo tempo é a grande arma dele, é o grande diferencial dele, vamos dizer assim, e é uma coisa que não aceita. Você sabe, os 400 paulistanos aqui não aceitam. Primeiro que chamam de baiano, né? Tudo, que era um dos apelidos do Lula, era baiano, mas eles chamam de baiano tudo do Rio. Assim como no Rio é Paraíba, o Rio chama todo mundo de Paraíba, e aqui era tudo baiano. Baiano. Metalúrgico, sabe? Não tem um dedo. Eles não aceitam que ele seja presidente do Brasil, não aceitam até hoje, inclusive setores da mídia. Sim. Sabe, não é só a extrema-direita, o cara não. Setores da mídia não aceitam. Eu me lembro uma vez, quando eu era secretário de imprensa, uma colega, Tereza Cruvinel, reclamava que o Lula não conversava com jornalistas em off e tal, que é uma coisa que o jornalista gosta, né? Então a gente organizou um jantar na casa da Tereza Cruvinel, que era na época colunista do Globo. Fez lá um churrasco e tal. No meio do churrasco, um grande nome da crônica política brasileira, eu não vou falar o nome,
Mas ele virou para mim, porra, estou impressionado com o Lula. Eu falei, por quê? O que houve? Não, ele domina os assuntos, de tanto assunto diferente que nós falamos aqui, ele domina tudo. O cara era jornalista, político, da minha idade, da minha geração e tal, e ficou impressionado com as coisas que o Lula estava falando ali. Ele nunca tinha ouvido numa conversa que não fosse numa entrevista e tal. Isso. Ele domina todos os assuntos. Que incrível. Então, esse preconceito, sabe, que é tão arraigado aqui no Brasil. Você tem razão, um de vocês falou aí da classe média, né, da ascendente. Como é que é? O pobre no Brasil pensa que é classe média, a classe média pensa que é rico, e o rico pensa que não é brasileiro, né, que é europeu, americano. Porra, esse país é fantástico. Eu conheço uma boa parte do mundo, inclusive de viagens, na época que eu trabalhei com o presidente, eu conheço, sei lá, mais de 50, 60, 70 países. Eu não conheço um lugar melhor para se viver do que o Brasil. Tanto é que eu queria pedir para voltar. Sabe? Coisa que nenhum correspondente fazia. O cara pedia para ficar fora. Né? Isso. Não tem um país como o nosso. Não tem, não tem. E principalmente o que eu mais gosto é do Nordeste, rapaz. Eu sou daqui de São Paulo, né? Nasci aqui. Mas eu adoro o Nordeste. Também. Sabe por quê? No Nordeste as pessoas são mais iguais. Aqui em São Paulo é tudo muito separado, né? A madame e o doutor, né? Lá, você vai para um quiosque na praia, todo mundo te oferece um lugar, está tudo lotado e tal. Fala, senta com a gente aqui e tal. Sabe? Lá tem essa igualdade, que não é esquerda, direita e tal, é igualdade. As pessoas tratam uns aos outros, sabe, com o mesmo jeito, não importa se você é jornalista, empresário, as pessoas são mais iguais. E a vida fica muito melhor. Ninguém precisa querer ser mais do que o outro, né? Sabe? Eu fico pensando, esses caras que acumulam muito, o que eles querem fazer? Para que eles... Você pega esses casos aí do INSS, né? Os caras com helicóptero, com lanchas e aviões. Para que tudo isso, pô? Para quê? Foi sobretudo conquistadas essas coisas por esse método, né? Agora, Couto, por que é tão difícil, a seu juízo, o PT encontrar um líder? Porque o Lula vai disputar a eleição agora, acho que a próxima ele nem pode, porque ganhando ele não pode ter 3 mandatos seguidos. Não pode. Então... Ainda bem. Não que vai me faltar energia para isso. Não, mas você viu o que ele falou ontem? Não, ontem ele falou, não sei aonde aí, que ele vai viver 120 anos, que ele vai ter mais um mandato agora, aí vai descansar 4 anos, depois eu volto. Ele falou isso ontem. Tá pronto para voltar aos 88. Não, ele tá com essa mania que vai viver 120 anos. Pois é. O Adenauer ficou, né, bastante tempo. Por que, assim, quem que você... Não estou querendo que você nomeie ninguém, mas você vê uma liderança que é em Haddad? Que lideranças você vê no campo progressista? Olha, está difícil, viu? Não só no campo progressista, eu já escrevi sobre isso. Né? Está difícil você encontrar referências, lideranças em todas as áreas hoje em dia. Sabe, não está havendo reposição. Não está vendo. Não é só no PT. E não está havendo referência. Esse que é o grande problema. Sim. Antigamente você tinha pelo menos meia dúzia de grandes nomes na igreja, que na época era a igreja católica, né? Grandes bispos, cardeais e tal. Meia dúzia de empresários, de advogados, de jornalistas. Sabe, isso acabou. No jornalismo, né? Você tinha meia dúzia de pessoas que você queria trabalhar com eles porque... Eles eram muito bons. Isso, né? Hoje você olha, está um vazio danado. Mais uma vez, não quero ser saudosista, isso vai passar. As coisas vão mudar de novo, são ciclos. Mas esse ciclo realmente chegou no... Sabe, não tem... Na tua área mesmo de advocacia, né? Os grandes juristas que tinha nesse país, não tem mais. Eu digo que depois que inventaram Netflix, o Instagram. Como é que pode ter jurista? Jurista é um cara que lê 18 horas por dia ao longo da sua vida inteira. Inteligência artificial. E agora inteligência artificial. Eu comecei a ler ontem um livro que tinha na minha estante há muito tempo, que é Viagem a Portugal, do José Saramago. E eu confesso, eu sentei,
coloquei um copinho de uísque. Eu bebo um copinho de uísque. Oh, meu Deus. Que saudade. Até eu fiquei com Acendi um vontade. charuto. Era domingo, depois do almoço, e comecei a ler aquele livro que estava na minha estante há muito tempo. Viagem a Portugal. Viagem a Portugal, que o Saramago escreveu nos anos 70. E eu comecei a chorar, assim, verter lágrimas, por me deparar com um texto escrito de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticada, tão singela e ao mesmo tempo tão articulada que não se vê mais, com qual a gente não se depara mais. E o texto é muito curioso porque ele começa com uma oração. O Saramago, desculpa falar um pouquinho do livro, mas o Saramago sai de Portugal, vai à Espanha para voltar a Portugal, para entrar em Portugal, por exemplo. Eu fiz uma viagem para o meu país de fora do meu país. Então ele atravessa o Rio Douro, que é Duero de um lado e Douro do outro lado. E ele faz uma oração aos peixes. E começa o livro com uma oração aos peixes, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na língua portuguesa. E a gente... obviamente, eu comecei a refletir naquele momento sobre quanto tempo eu perco com redes sociais, com filmes tolos no streaming. No fim do dia, a cabeça da gente vira um lixo. Um lixo. Vira. Sabe, é que Se nem não o cara tomar que cuidado, trabalha na limpeza de esgoto da Sabesp, ele pode tomar 20 banhos à noite que ele vai continuar fedendo. É isso mesmo. Sabe, é o que a gente sente, é muito lixo demais. Porque você perde... Você sabe que depois que teve a crise do Elon Musk, não sei o que e tal, eu tenho minhas páginas no Twitter, mas a hora que eu parei de produzir para a rede, me deu uma tranquilidade, assim, e também não tem mais gente para ficar comentando, para me xingar. Você fica tranquilo. E aí eu produzo. Nós temos os canais para escrever, né? E não precisa. A verdade é essa. Eu também não sou saudosista. Que bom, que não. Que hoje convenha, né? Fazer pesquisa é mais fácil. Para você conseguir um dado é mais fácil. A gente lembra. Eu lembro na Folha, eu fiz um caderno especial sobre a Constituinte. Foi 88, 98, os 10 anos da Constituinte. Rapaz, eu subi naquele arquivo, eu vinha com pasta, não terminava o fim do dia, eu tava com o nariz entupido, com alergia, eu tava com a testa tudo suja de pó. Tinha lido pra caramba. Mas há uma trabalheira que hoje, você coloca lá, você consegue. Acontece que para achar na rede... Você tem que saber, é isso, para perguntar, você tem que saber. Sabe? Quantas vezes vem? Porque fulano disse tal coisa, disse, não disse. Onde que o fulano disse tal coisa? Não disse. Não disse. Mas diz, você vai na rede, você acha que ele disse, mas ele não disse. Na verdade, você pode recorrer à rede para ter a precisão da frase. Mas você tem que saber. É que existe essa frase. Que existe essa frase, quem foi que disse e que contexto. Mas você sabe que a maior mudança que eu notei, isso tudo que você falou é verdade, ajuda, né? Mas é para transmitir matéria. Sim. Quando eu comecei, não tinha nada desses aparelhos aí de celular, laptop, não tinha nada disso. Para você ter uma ideia, quando morreu num acidente o Castelo Branco, eu fui cobrir lá em Fortaleza para o Estadão. Eu tinha 18 anos, né? Puta, eu cobri a morte de um ex-presidente e tal. Como é que vai passar a matéria? Não tinha telefone, você pedia uma ligação, esperava para o dia seguinte e tal. Aí nós fomos na Central dos Correios, lá em Fortaleza, era tudo envidraçado. Os fotógrafos colocaram um aparelho do tamanho dessa mesa aqui para transmitir foto. Era radiofoto, transmitido por rádio. Fazia um barulho danado, ficava girando aquele negócio com a fotografia e tal. E a gente passava a matéria por telégrafo. Você não deve nem lembrar. Lembro. Você lembra de telégrafo? Western, pela Western. Você imagina, numa Central dos Correios, jornalistas do país inteiro ali, um querendo matar o outro para passar até por telegrama, e não podia escrever muito, né? Porque telegrama era, não era só porque era caro, mas não podia escrever muito. Então. Mas quando você tem uma concorrência, isso é uma coisa que eu aprendi logo, uma concorrência muito grande como essa para transmitir matéria,
como aconteceu na noite que o Tancredo foi internado em Brasília, né? Isso. Os orelhões em volta do hospital de base eram um centro de conflito. Mas no meio do negócio desse, às vezes acontece coisa do cara. Falei, pô, eu vou concorrer com esses jornalistas mais velhos. O Jornal da Tarde tinha mandado 4 cobras, eu era foca, né? Aí eu fiquei sabendo lá que o Castelo Branco tinha saído do sítio da Raquel de Queiroz, no interior do Ceará, para Fortaleza. E passou lá as últimas horas. Então eu fui para lá para contar como é que foram as últimas horas do presidente vivo, né? Eles eram primos, né? Hein? Eles eram primos. Eram primos, primos, exatamente. E aí a Raquel de Queiroz me deu uma entrevista. Pô, enquanto os caras estavam se matando lá em Sensacional. Pô, a Raquel de Queiroz, olha só o que ela contou. Que ela foi contra ele pegar aquele aviãozinho. E quando vi aquele aviãozinho, eu vi que aquilo era perigoso. Eu falei para ele, Castelo, por que você não vai de carro? Não é tão longe, dá 2 horas, 3 horas, você vai devagar. Para quê? Para que pegar avião? Isso não é bom. E ela insistiu até o fim, ele teimou, né? Cabeça chata cearense, ex-presidente. Opa. Pegou o aviãozinho. E o aviãozinho, ele deu o azar de entrar numa... da FAB, que não podia entrar avião comum, era só para avião militar, perto de uma base militar, né? E aí ele pegou no avião da FAB e... Pô, essa história rendeu para mim pra caramba, porque foi uma... Claro. Que isso é que é o jornalismo, é você contar uma história que os outros não têm. Isso. Basicamente é isso. A gente é contador de história, né? Que o Lira Neto escreveu lá no livro, é um contador de história. O legal é você contar a história que os outros não têm. Isso. Foi, por exemplo, o que eu reparei hoje no teus comentários lá na Band News. Você falou coisas que os outros não falaram o dia inteiro. E não é porque você quer ser diferente. É porque você realmente pensa isso. Isso. E porque a verdade não tem uma versão só. O importante é que seja honesto. Isso. Honesto. Isso. Não pode brigar com os fatos. Pode brigar com opiniões, mas com os fatos não pode brigar. Como é, todo mundo tem direito à própria opinião, mas não ao próprio fato. Então, o jornalista não pode brigar com a notícia. Não pode. Notícia é notícia. Enfim. Sabe? Aí você tem que ir até o fim para poder contar aquela história. E se for original, que os outros não têm, tanto melhor ainda. Né? Você falou, a gente já caminhando para o encerramento, mas enfim, ainda temos tempo. Você falou, foi cobrir a morte do Castelo com 18 anos. Conta pra gente, pro público, para quem não sabe, eu sei, mas eu queria que você fale. Como é que você foi parar no jornalismo? Você ia fazer o quê? E quando você viu, você estava fazendo jornalismo, como é que é? Sempre quis, é aquele negócio... Sempre quis. Sempre quis, desde criança, já me imaginava. Sabe por quê? Porque eu aprendi português lendo o jornal Estadão. Meu pai assinava o Estadão, né? E você já contou isso, né? Que eu só com 6 anos fui aprender português no curso primário. Que a escolinha que eu fui pré-primária era de alemão, né? Bom, o meu avô... Então, aproveita e conta a sua origem também, por que é assim. Tá? Meus pais vieram para o Brasil depois da guerra, né? Eles se conheceram durante a guerra, vieram. Minha mãe veio grávida e eu nasci 15 dias depois. Se tivesse nascido no navio, seria francês. O navio era de bandeira francesa. Tá. Bom, enfim, nasci. Aí, e numa família alemã, a gente só falava alemão em casa e tal. E se contava muita história do meu avô, que era jornalista na guerra, era um jornalista muito respeitado, conhecido na Alemanha, mas foi perseguido porque era casado com uma judia, que era a minha avó. Que, aliás, ele tinha convertido... Minha avó tinha 3 filhas, que ficou viúva, né? E ele converteu as filhas, as enteadas, né? Minha mãe, inclusive, para o catolicismo, para escapar do Hitler, né? Aí esse avô, que não era judeu, era católico, foi perseguido porque era casado com a judia, né? E acabou morrendo. E se contava muita história dele, ele era um pesquisador, trouxeram livros dele, não sei. Eu ouvia muita história quando era moleque e tal.
eu era muito tímido para falar e falava português com sotaque. Olha que engraçado, né? E aí tirava o sarro, alemão, cabeção, aquelas coisas. E aí, para paquerar as meninas, eu fazia por escrito. Escrevia poesia, fazia umas gracinhas e tal. A gente se vira. Foi assim que eu comecei. E aí aconteceu outra coisa, circunstâncias, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, e eu tive que me virar para ganhar algum dinheiro de algum jeito, né? Aquele negócio de engraxar sapato, tudo que... E eu arrumei um bico para trabalhar numa banca de jornal nos horários de folga do jornaleiro, que ele ia almoçar, jantar, não sei o quê. Ganhava uns trocados e podia ler tudo. Porra. Aí, para mim, aquilo era Disneylândia. Os jornais saíam, de hora em hora saía um jornal. Naquela época era assim, né? Jornal da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, não sei o quê. Eu lia todas as revistas, todos os gibis, todos os jornais, tudo de graça. Aí o jornaleiro um dia falou para mim, quando eu tinha 16 anos, falou, você gosta tanto de ler jornal, então por que você não vai trabalhar num jornal? Eu falei, mas não é fácil assim, não. Pô, vai lá na Gazeta de Santo Amaro, tem um cara legal lá, o seu Armando, fala com ele que você lê todos os jornais, não sei o que, vai lá falar com o seu Armando. Armando, eu vou lembrar o nome inteiro dele, que morreu faz pouco tempo. E para mostrar que eu sabia escrever, que eu gostava de escrever, eu levei umas poesias. Imagina você pedir emprego hoje em dia, levando poesia, te dá um pé na bunda. Isso, né? Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero ver se você sabe escrever mesmo. Traduz essa merda aqui para o português. Era uma coluna de esportes muito mal escrita, que ele queria que eu cupidescasse. Ah, entendi. Porque eu nem sabia o que era cupidescar. Traduz essa merda aqui para o português e tal. Aí eu reescrevi a matéria, então ele gostou e aí começou a história, né? E você sabe quem era o autor da coluna? José Maria Marim. Advogado lá de Santa Amaro. Aí ele parou de fazer bosta em coluna, foi fazer bosta em futebol. Na política, né? E também, na política e no futebol também, né? Mas foi assim. Essa história é maravilhosa. E aí você começou, e aí no jornalismo você aí aconteceu entrou? Outra coincidência, o seguinte, nesse meio tempo, um primo meu alemão que morava no Brasil era vendedor da Enciclopédia Britânica, e ele foi vender a Enciclopédia Britânica na Editora Abril, que era na rua João Adolfo, lá no centro. Sim. No centro da cidade. E vendeu para o pessoal da revista Realidade. Eles compraram, porque na época não tinha ainda Google, cara, era a Enciclopédia Britânica, né? O Barça. E ele comentou com o pessoal, pô, tem um primo aí que é jornalista também, muito bom, trabalha na Gazeta de Santo Amaro. Aí alguém falou, manda ele vir falar com a gente, manda ele aqui para falar com a gente. Aí eu fui lá, numa segunda-feira de manhã, só tinha um cara na redação, era o Milton Severiano da Silva, conhecido como Miltainho, conhecido como um dos melhores textos do Brasil, né? Primoroso texto e tal. Ele olhou bem para mim, eu estava careca, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, na ECA, e ele olhou para mim e falou, você quer trabalhar aqui? Aqui é a revista Realidade, né? Aqui é a seleção brasileira. Você está começando. Você tem que ir para um jornal. Aqui é fim de carreira. Né? Primeiro você tem que fazer uma carreira e tal. Faz o seguinte, eu sei que tem vaga no Estadão, que era pertinho. Eu fui a pé, da rua João Adolfo até a Major Quedinho, no Estadão. Vai lá falar com a Luiz Toledo César, que era o chefe de reportagem da manhã. E o cara, assim, mais nem menos, pegou e me deu uma pauta lá, vamos ver se sabe escrever e tal. Me deu uma pauta que, por acaso, era sobre o vestibular. E eu era vestibulando. Vestibulando. Né? Então eu conhecia o assunto. Aí, no primeiro dia gostaram, mandaram no segundo dia, eu acabei ficando, né? Mas eu não tinha registro, não ganhava nada. Naquela época, negócio de estágio, fica aí. Vai ficando aí. Estava te fazendo um favor, fica aí. Dava um dinheiro pro táxi, aí você guardava o dinheiro do táxi e andava de ônibus, né? Mas aí aconteceu uma tragédia em Caraguatatuba. Não sei se vocês lembram disso. Quando veio tudo abaixo? Sim. A Serra do Mar caiu em cima da cidade de Caraguatatuba, mais de 400 mortos, uma tragédia das maiores que já aconteceram no Brasil. Sim.
E aí, aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, né? O chefe de reportagem, Clóvis Rossi, né, me chamou e falou, olha, aconteceu isso. Eu não tinha a menor ideia do que poderia ser aquele negócio. Vai para lá, não tem estrada, já vou te avisando que não tem estrada. Pô, mas se não tem estrada, como é que eu vou chegar lá? Eu falei o seguinte, pega a viaduto e para no primeiro posto rodoviário e pergunta lá como é que chega. Sei lá como é que eu fiz, eu sei que eu acabei chegando no dia seguinte de manhã. E fui pegando histórias, sabe? Desde o começo. Porque tinha um outro repórter lá, Luiz Roberto Souza Queiroz, que era do primeiro time, do alto escalão, que só fazia matéria com o governador, com o prefeito, com as autoridades. Né? Aí nós dividimos o serviço. Você faz a parte oficial, eu fico aí pelas beiradas aí. E os caras gostaram. Aí no dia que eu voltei da viagem, a gente, depois do serviço, ia no bar do Hotel Jaraguá, que ficava no mesmo prédio do jornal, né? O Estadão era em cima desse prédio aí. E tinha um diretor, dono, aliás, Luiz Carlos Mesquita, o famoso Carlão, que era amigo dos jornalistas, era o patrão amigo e chamava a gente pro bar toda noite, molecada, tinha muito jovem, para tomar uísque. E uísque bom, que ele bancava. Ele morava no hotel. E aí comentaram com ele, pô, tá vendo esse moleque aí, ele que fez reportagem lá em Caraguatatuba, muito bom, não sei o quê. Pois é, mas ele não tem nem registro, ele não tem salário, não tem nada. Ele não se dava muito bem com os irmãos, né? Com o Júlio Neto e o Rui Mesquita. Meus irmãos, não sei o quê. Então faz o seguinte, meu filho, pega aqui. Enfia a mão no bolso e dá um bolo de dinheiro, que certamente era mais do que o salário de repórter. Aí eu fui lá, onde eu morava, em Santa Amaro, chamei meus amigos e fomos para um baile no Clube Banespa, que eu tomei um porre tão grande, fui parar no pronto-socorro. Você vê que é um perigo, né? Dinheiro na mão de menino. Dinheiro é um perigo. Pra que tanto dinheiro? Pra quê? Mas, essas histórias aí que fazem a alegria da vida de jornalista. Né? Sim, são maravilhosas. O prêmio do IRI, pode falar? Pode. Então vamos falar? Claro, ele ganhou 4 prêmios ESSO, não é isso? São 4 prêmios ESSO. E o IRI tem a honra de, na sua 6ª edição, premiar o Couto pelo resultado esplendoroso da sua vida de jornalista. Uma honra para nós. Conjunto da obra ainda em curso, graças a Deus. Graças a Deus. É bom quando a gente fica velho e ainda ganha prêmio, né? Aliás, outro dia ganhamos prêmio. Você ganhou também. Ganhamos. Mais admirado. Isso, mais admirado, você vê? É bom, o reconhecimento é a coisa mais importante. E olha que sorte a mim, um advogado no meio desses titãs do jornalismo. Rapaz, baita entrevista com o nosso querido Ricardo Couto. Eu queria fazer minha última pergunta, se quiser encerrar. Não, termina você. Eu acho que pelo curso da nossa conversa, acho que eu mais ou menos sei para onde você vai, mas eu preciso perguntar porque os dias andam um pouco estranhos no Brasil. Mas a gente tem motivos para ter esperança, não? Apesar de todas as dificuldades? Com certeza. Me diga. Com certeza. Só o fato de ter nascido no Brasil e estar vivo até hoje. Eu estou com 77 anos. Você chega lá um dia também. Né? Você tem que ser... controvérsia. Você tem que ser otimista. Pouco nós falamos muito dele, porque ele é realmente o principal personagem do Brasil da nossa época aí, do Lula. Você pega a história dele, de onde ele veio. Eu fui lá onde ele nasceu. Quando ele era candidato a presidente da República, não tinha luz naquele lugar onde ele tinha nascido. Tal. E você pega a história desse cara, né? Só no Brasil podia acontecer um negócio desse. Esse nosso país, a gente não dá muito valor. Eu só fui dar valor para o Brasil quando eu fui trabalhar na Alemanha como correspondente. Aí que eu me dei conta de como o Brasil é importante e como ainda vai ser. Esse país ainda vai ser, ainda vai ficar grande e vai dar muito orgulho para a gente, com toda certeza. Apesar da política, os políticos passam. Sabe, mas esse povo fica. E a maioria do povo é muito bom. Né? Eu posso te falar porque eu viajei todos os estados brasileiros, capitais, interior. Conheço esse país. Sabe? Não tem outro lugar como isso. No Brasil você não passa fome. Você pode estar no lugar mais miserável que tem. Você pode ter dinheiro no bolso.
mas você não come, porque não tem onde comprar. Você para em qualquer casa, você come. Isso aconteceu comigo várias vezes na Transamazônica, isso 40 anos, 50 anos atrás, que não tinha nada, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. Aí parava em qualquer lugar, lá que tinha casinha de sapé, eles davam um jeito de arrumar comida. Gente generosa. Sabe, esse é o brasileiro. Isso, e que esse Brasil tenha um bom futuro, eu acho que eu concordo com você, acho que tem coisas acontecendo e que são positivas. São sinais positivos. São sinais positivos, né? Com certeza. E eu estava percebendo isso, a gente até conversou sobre isso, o Valfrido também. Se você também está percebendo, eu acho até que corre o risco da gente estar certo. Tomara que a gente tenha razão. É muito melhor a gente viver com esperança do que sem esperança. Exatamente. Olha, Couto, muito obrigado. Foi uma baita conversa. Muito legal, gostosa demais. Um prazer enorme. Me senti Porangaba. Porangaba com 2 corgos. Tem esses caras de São Paulo. Eu sou da Vila Mariana. Da Vila Mariana. Ó, gostou da conversa? Se inscreva no canal, dá like, etc. Aquela coisa que a gente fala sempre. Ricardo Couto, grande papo, é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado você.